Juntamente com o sistema respiratório, o sistema cardiovascular é responsável por fornecer todos os nutrientes necessários para a realização do exercício físico. Vamos inicialmente dar uma olhada no como é composto, como é o sistema cardiovascular ou cardiocirculatório. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Como foi dito, o coração é uma bomba. É considerado o motor da circulação. Ocorre que o coração, ele é o motor do sangue, impulsionando o sangue somente nas artérias até os capilares. O retorno sanguíneo ao coração pelas vênulas e veias até chegar ao coração, ele é feito por um outro mecanismo que não do coração. Em outras palavras, o coração empurra o sangue até ele chegar aos capilares, mas o sangue segue pelas vênulas e veias até o coração de uma outra forma, tendo como um motor a musculatura esquelética. Vamos agora então olhar um pouquinho mais de perto essa bomba. O coração pode ser considerado uma bomba dividida em 2 partes. A bomba direita e a bomba esquerda. A bomba direita recebe sangue do corpo todo pelas veias cava superior e inferior
Esse sangue, ele chega até o átrio direito por essas veias, do átrio direito passa através da válvula tricúspide para o ventrículo direito, e então o ventrículo direito impulsiona o sangue para os pulmões através da válvula pulmonar e da artéria pulmonar. Já o lado esquerdo do coração recebe o sangue que vem dos pulmões pelas veias pulmonares que desembocam no átrio esquerdo. Esse sangue passa através da válvula bicúspide ou mitral para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo impulsiona esse sangue através da válvula aórtica, através da artéria aorta para o corpo todo. Por isso, o lado direito do coração é considerado como uma bomba direita que recebe e impulsiona o sangue para os pulmões para ser oxigenado. E a bomba esquerda, ou o lado esquerdo do coração, é uma bomba que recebe o sangue dos pulmões e o envia até o corpo todo. O lado direito tem um sangue mais escuro, porque a falta de oxigênio ligado ao ferro faz com que a hemoglobina tenha uma cor mais escura, lembrando um azul. Enquanto que o lado esquerdo, o sangue que passa no lado esquerdo do coração e vai seguindo pelas artérias, é um sangue com uma cor vermelha mais viva, porque esse sangue está oxigenado. A ligação da hemoglobina com o ferro produz uma cor vermelho vivo. Essa animação mostra para nós os momentos onde o átrio recebe o sangue, fazendo diástole. Os átrios, tanto de direito como esquerdo, recebem o sangue e fazem diástole, passam o sangue para os ventrículos, que fazem diástole e depois sístole. Assim nós temos a sístole atrial e a sístole ventricular. Primeiro, a diástole atrial, quando os átrios recebem sangue. Em seguida, a sístole atrial, passando o sangue aos ventrículos. Enquanto isso, os ventrículos estão fazendo diástole ao receberem sangue, e depois eles farão sístole, empurrando o sangue, respectivamente, para os pulmões, o lado direito, e para o corpo todo, o lado esquerdo. E o papel das válvulas é muito importante. A válvula tricúspide, ela deixa passar o sangue do átrio direito para o ventrículo direito, mas se fecha, impedindo o refluxo de sangue do ventrículo direito ao átrio direito. A válvula bicúspide ou mitral, ela deixa passar o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas se fecha, impedindo o refluxo de sangue para o átrio esquerdo. Por outro lado, a válvula pulmonar, ela se abre quando o sangue é ejetado na sístole ventricular direita, ou seja, quando o ventrículo direito faz sístole, ele empurra o sangue tanto para o átrio direito como para a artéria pulmonar. No átrio direito, o sangue não vai, porque a válvula tricúspide se fecha. E aí, então, o sangue do ventrículo direito ele consegue forçar e abrir a válvula pulmonar. Da mesma forma, do lado esquerdo, a válvula mitral ou bicúspide impede o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Mas a força do sangue abre a válvula aórtica, deixando o sangue fluir para dentro da aorta, de tal forma que o sangue segue em apenas um sentido. O sentido é corpo todo, coração, coração, pulmão, pulmão, coração, coração, corpo todo. E assim o coração se torna uma bomba ou o motor da circulação do sangue do coração até os capilares. O papel dessas válvulas é muito importante, de tal forma que, se elas não se fecharem adequadamente, sangue refluirá para o local de onde veio. Isso causará um congestionamento e alterações no organismo. Vamos agora dar uma olhada na circulação. O que acontece com o sangue quando ele se afasta do coração e chega até as arteríolas e depois aos capilares?
A diferença dos capilares para as arteríolas é que nos capilares, por serem muito finos, por terem paredes muito fininhas e o diâmetro deles ser muito pequeno, esses capilares permitem a passagem de glóbulos vermelhos um atrás do outro. Mas, por toda a circulação sanguínea, passam glóbulos vermelhos, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, glóbulos brancos, como nós estamos vendo aqui. Então, vejamos a passagem de sangue pelas arteríolas e o sangue se desviando pelos capilares, como na animação. Note que as hemácias aqui passam uma atrás da outra. Nutrientes se difundem para os tecidos liberam nutrientes ou restos do metabolismo para o sangue. Essa passagem de líquido dos capilares para os tecidos obedece uma lei, que é a lei da diferença de pressão. A pressão sanguínea, aqui na arteríola e principalmente nos capilares, é uma pressão muito baixa, bem menor do que os 120 milímetros de mercúrio, normalmente verificados na pressão sistólica, lá na artéria aorta e também na artéria braquial. Quando o sangue chega aqui nos tecidos, nos capilares, a pressão dele é de cerca de 33 milímetros de mercúrio. E existe a presença de proteínas no sangue, e essas proteínas atraem líquido, de tal forma que a pressão força o líquido para os tecidos, mas as proteínas atraem o líquido de volta para o tecido. A diferença da pressão que chega para a pressão que as proteínas exercem para que o líquido fique aqui é de 13 milímetros de mercúrio. O resultado é, o líquido passa para os tecidos. Mas, como o líquido passou para os tecidos, a pressão arterial aqui no capilar, ela cai muito, caindo para 13 milímetros de mercúrio, porque líquido passou para os tecidos e a pressão das proteínas continua a mesma, de tal forma que nos capilares, no finalzinho deles e nas veias, a pressão chega a ser negativa, de tal forma que os nutrientes, então, eles passam dos tecidos para os capilares, nutrientes e também líquido. Assim sendo, a pressão arterial força o líquido e os nutrientes para as células dos tecidos, por exemplo, músculos, e a pressão que tem nas células, sendo menor do que a pressão das proteínas aqui nos capilares, no finalzinho deles, faz com que os nutrientes daqui sejam atraídos de volta para as veias e daqui então para as vênulas. Assim sendo, as vênulas vão conduzir o sangue com os restos do metabolismo produzido pelos tecidos e as arteríolas trazem sangue com nutrientes que vão abastecer as células. No caso dos músculos, esses nutrientes, principalmente a glicose, o oxigênio, os ácidos graxos, os aminoácidos, eles vão penetrar no tecido, atravessando o endotélio do capilar, e o líquido que está aqui no tecido, ele vai ser atraído para os capilares, porque aqui a pressão arterial já não é mais chamada pressão arterial, passa a ser chamada pressão venosa, ela é menor, de tal forma que as proteínas que estão aqui atraem os líquidos, os restos do metabolismo, e assim eles podem seguir pelas veias para vários órgãos e principalmente para o coração. Uma visão um pouco mais detalhada da passagem dos glóbulos vermelhos pelos capilares pode ser visto nessa animação. A velocidade aqui foi reduzida de tal forma que o movimento dos glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, seja fácil de ser notado. Nutrientes que vêm pelo sangue, como oxigênio, se difundem através do endotélio capilar. E gás carbônico, que é produzido pelos tecidos, se difunde para dentro dos capilares, passando através do endotélio capilar. Essa troca de nutrientes, no caso oxigênio e gás carbônico, faz com que os tecidos sejam abastecidos
com oxigênio e eliminem o gás carbônico. Além disso, entre as células que formam o endotélio capilar, existem pequenas fenestrações que permitem a passagem de moléculas maiores do sangue para os tecidos, de tal forma que os tecidos são nutridos adequadamente. Nesse próximo slide, vamos ver uma filmagem da circulação do sangue que ocorre na cauda de um girino, que é um estágio anterior ao sapo. Você pode ver aqui células chamadas de hemácias passando por dentro de vasos sanguíneos. Em alguns lugares a passagem é muito rápida, em outros a passagem é mais devagar. E o deslocamento de algumas estruturas lentamente pelo capilar provavelmente são gotículas de gordura que se deslocam lentamente porque elas vão rolando pela parede interna do capilar ou da arteríola. Em alguns lugares, a passagem é de uma célula atrás da outra, mostrando que essa região é uma região capilar. Em outras regiões, as células passam uma do lado da outra, uma atrás da outra, grande quantidade de hemácias. Portanto, aqui nós temos uma arteríola. Assim, o sangue ele vai sendo impulsionado pelo coração para as arteríolas, das arteríolas aos capilares, os capilares vão abastecendo os tecidos com oxigênio e nutrientes e removendo dos tecidos o gás carbônico e os restos do metabolismo. Esse processo continua, ele se estende a todas as partes do corpo, de tal forma que todos os tecidos podem ser adequadamente abastecidos. O coração é basicamente um músculo que contrai e bomba sangue. Consiste de células de músculo especializadas, chamadas de miócitos cardíacos. A contração dessas células é iniciada por impulsos elétricos, conhecidos como potenciais de ação. Os impulsos começam a partir de um pequeno grupo de miócitos, chamados de células marca-passo, que constituem o sistema de condução cardíaco. As células do nódulo sinoatrial disparam espontaneamente, gerando potenciais de ação que se espalham pelos miócitos contrácteis dos átrios. Os miócitos são ligados por intersecções. Isso permite o acoplamento elétrico de células vizinhas. As células marca-passo miócitos contrácteis exibem formas diferentes de potenciais de ação. As células marca-passo do nódulo sinoatrial disparam espontaneamente em torno de 80 potenciais de ação por minuto, sendo que cada uma desencadeia um batimento cardíaco. As células marca-passo não têm um potencial de repouso verdadeiro. A voltagem começa em torno de menos 60 mV e se move para cima espontaneamente, até alcançar o limiar de menos 40 mV. Isso se deve a uma ação chamada de correntes engraçadas, presente somente nas células marca-passo. Os canais engraçados se abrem quando a voltagem da membrana se torna menor do que menos 40 mV e permite um pequeno influxo de sódio. A despolarização resultante é conhecida como potencial de marca-passo. No limiar, os canais de cálcio se abrem, íons de cálcio fluem para dentro da célula, despolarizando mais ainda a membrana. Isso resulta na fase ascendente. No seu pico, canais de potássio se abrem, os canais de cálcio se tornam inativos e os íons de potássio deixam a célula, e a voltagem retorna para menos 60 mV. Essa é a fase descendente de potenciais de ação. Miócitos contrácteis têm um conjunto diferente de canais de íons. Seu retículo sarcoplástico, o RS, aloja uma quantidade grande de cálcio. Elas também contêm miofibrilas. As células contrácteis têm um potencial de repouso estável de menos 90 mV e despolariza apenas quando estimulado. Quando a célula é despolarizada, tem mais sódio e cálcio dentro da célula. Esses íons positivos escapam através das intersecções até a célula adjacente,
e aumentam a voltagem da célula até o limiar de menos 70 mV. Nesse ponto, canais de sódio velozes se abrem, criando um influxo rápido de sódio e um aumento acentuado na voltagem. Essa é a fase despolarizadora. Canais de cálcio tipo L também se abrem a menos 40 mV, causando um influxo lento, mas constante. No seu pico, canais de sódio se fecham rapidamente e canais de potássio dependentes de voltagem se abrem, e isso resulta numa pequena diminuição de potencial de membrana, conhecida como a fase de repolarização precoce. Os canais de cálcio se mantêm abertos e o efluxo de potássio é equilibrado eventualmente pelo influxo de cálcio. Isso mantém o potencial de membrana relativamente estável, em torno de 200 milissegundos, resultando na fase platô, característica de potenciais de ação cardíacos. O cálcio é crucial no acoplamento da excitação elétrica, à contração muscular física. O influxo de cálcio do fluido extracelular, no entanto, não é suficiente para induzir a contração. Em vez disso, ativa uma liberação de cálcio muito maior do RS, num processo conhecido como liberação de cálcio induzida por cálcio. O cálcio, então, desencadeia a contração muscular por um mecanismo de filamento deslizante. À medida que os canais de cálcio se fecham, o efluxo de potássio predomina e a voltagem da membrana retorna a seu valor de repouso. O período refratário absoluto é muito mais longo no músculo cardíaco, e isso é essencial para a prevenção de somação e tétano. Muito bem. Esse é o processo de autorritmicidade do coração. O coração em repouso, ele depende só dele para despolarizar e repolarizar. O nódo sinoatrial despolariza cerca de 70 a 80 vezes por minuto em repouso. E esse potencial de ação, ele se difunde das células do nódo sinoatrial através das junções comunicantes ou junções GAP, ativando as células vizinhas, inclusive as células atriais, os cardiomiócitos atriais. Já os cardiomiócitos atriais, a primeira fase deles, de despolarização deles, é graças à passagem de sódio e cálcio pelas junções comunicantes. O potencial de ação se eleva, a voltagem fica menos negativa, indo na direção do positivo, abre-se grande quantidade de canais de sódio, aí nós temos a verdadeira fase de despolarização das células, grande entrada de sódio, também chamada de fase 0. Depois temos a fase 1, uma pequena repolarização, a fase 2, que é o platô, e a fase 3, que é a fase de repolarização, quando então o potássio sai. A fase 4 seria então o retorno ao potencial de repouso das células cardíacas, cardiomiócitos atriais e cardiomiócitos ventriculares, para então uma nova despolarização. Assim sendo, o coração em repouso, ele é controlado pelo nódo sinoatrial. Nessa próxima animação, nós veremos os potenciais de ação se propagando pelos átrios e ventrículos e também o eletrocardiograma. O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes: nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia cava superior. Este é um marcapasso fisiológico do coração. Este é responsável por todo o batimento cardíaco e determina a frequência cardíaca. Os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos.
Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que conduzem os impulsos até o ápice do coração. Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular. A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos a despolarizarem. Isto é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento PQ representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo QRS marca o disparo do nódulo AV e representa a despolarização ventricular. A onda Q corresponde à despolarização do septo interventricular. A onda R é produzida pela despolarização da massa principal dos ventrículos. A onda S representa a última fase da despolarização ventricular, na base do coração. A repolarização atrial também ocorre durante este tempo, mas o sinal é ofuscado pelo grande complexo QRS. O segmento ST reflete o platô do potencial de ação do miocárdio. Isto acontece quando os ventrículos contraem e bombeiam sangue. A onda T representa a repolarização dos ventrículos imediatamente antes do relaxamento ventricular ou diástole ventricular. O ciclo repete-se a cada batimento cardíaco. Assim sendo, toda vez que olhamos um eletrocardiograma, estamos vendo o registro elétrico de eventos eletrofisiológicos que ocorrem no coração e que resultam na contração e no relaxamento do coração. E isso pode ser avaliado por meio de um teste progressivo máximo, um exercício progressivo máximo. Aqui nós estamos vendo estágios de um exercício feito em uma bicicleta ergométrica de um estudante de educação física, e a cada estágio fomos aumentando a carga ou a dificuldade para pedalar na bicicleta ergométrica. As bolinhas azuis mostram o comportamento da frequência cardíaca. Em repouso, ele tinha uma frequência cardíaca classificada como bradicardia, inferior a 60 batimentos. Quando ele começou a fazer exercício, a frequência cardíaca saltou de quase 50 para quase 100 batimentos e depois disso ela foi subindo gradativamente até o ponto onde ele disse que não aguentava mais fazer o exercício. E foi uma frequência cardíaca de 193 batimentos por minuto. Portanto, ele partiu de uma frequência cardíaca em repouso, controlada pelo nódulo sinoatrial, de 50 batimentos até chegar em 193. Esses aumentos na frequência cardíaca ocorrem por influência do sistema nervoso, que é capaz de acelerar ou desacelerar o coração. No caso de um exercício, o sistema nervoso, a parte autônoma, simpática, é a responsável por acelerar o coração. Note também que a pressão arterial sistólica dele subiu durante o exercício, a pressão diastólica em as bolinhas verdes se mantiveram relativamente estáveis. Note também que a porcentagem de oxigênio no sangue dele ficou aproximadamente em torno de 100% e o coração dele
tinha um pulso de pressão, ou seja, a diferença entre a pressão sistólica e diastólica chamamos de pulso de pressão. Um pulso de pressão que ora diminuía, ora aumentava até o ponto do esforço máximo do indivíduo. Assim sendo, vendo o comportamento dessas curvas, nós podemos avaliar o efeito do exercício sobre esse organismo. O que é normal? O normal é que a frequência cardíaca aumente durante um exercício progressivo até o máximo. Se o exercício não for progressivo, se o exercício for constante, a frequência cardíaca ela sofre um aumento e fica estabilizada. Se o exercício diminui de intensidade, a frequência cardíaca diminui também. Por quê? Porque o sistema nervoso ele é capaz de acelerar e desacelerar o coração conforme a necessidade do organismo realizando um exercício físico. O coração, ele ejeta sangue. Em cada sístole, em cada batimento, o coração bombeia uma certa quantidade de sangue. Esse volume de sangue que é bombeado, ejetado, é chamado de volume sistólico ou volume de ejeção. Ele aumenta durante um exercício e depois se mantém relativamente estável e pode mesmo cair. Nas pessoas muito bem treinadas, o volume sistólico aumenta e depois ele aumenta levemente, mas não estabiliza e não cai. O resultado da multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. Uma pessoa em repouso tem cerca de 5 litros de bombeamento de sangue por minuto e esse bombeamento aumenta durante o exercício, podendo chegar a 20, 25, em alguns casos até mais do que isso, 20, 25 litros de sangue por minuto. Vamos responder algumas perguntas importantes agora. Sobre a frequência cardíaca, por que é que a frequência cardíaca aumenta com a intensidade do exercício? Se não é o nodo sinoatrial que controla o coração, quem é que controla o coração durante um exercício? Essa figura mostra para nós os nervos que chegam até o coração, tanto a via autônoma simpática como a via autônoma parasimpática. O nervo parasimpático que chega ao coração é o nervo vago. Esse nervo vago, ele tem prolongamentos que chegam perto do nodo sinoatrial e do nodo atrioventricular. Portanto, o nervo vago exerce o seu efeito principalmente sobre os nodos. Já os nervos simpáticos, eles se prolongam até os nodos sinoatrial e atrioventricular e também ao miocárdio. O sistema nervoso simpático, ele acelera o coração, despolarizando mais rapidamente os nodos sinoatrial e atrioventricular. Mas o sistema nervoso simpático, ele também aumenta a força de contração do miocárdio. Vamos primeiro ver o que acontece sobre a frequência cardíaca. Quando o coração ele despolariza pelo nodo sinoatrial, o potencial se espalha pelos átrios e também chega até o nodo atrioventricular. Aqui ocorre um atraso de cerca de 0,1 segundo no feixe atrioventricular especificamente. Depois o potencial rapidamente se propaga pelos ramos direito e esquerdo do septo interventricular e depois pelas fibras de Purkinje, o sistema de Purkinje, para o miocárdio do ventrículo esquerdo e o miocárdio do ventrículo direito. No caso do coração, quando faz exercício físico, o nodo sinoatrial ele recebe estímulos do nervo simpático e o nervo simpático secreta norepinefrina sobre o nodo sinoatrial. A norepinefrina ela se liga a um receptor chamado receptor beta-1 adrenérgico, que fica na membrana das células do nodo sinoatrial e na membrana das células do nodo atrioventricular.
de tal forma que essa ligação da norepinefrina com o receptor beta-1 do nódo sinoatrial e do nódo atrioventricular faz com que o nódo ou os nódos despolarizem mais rapidamente. Como o nódo sinoatrial é o principal controlador da frequência cardíaca, a norepinefrina vai acelerar a despolarização do nódo sinoatrial e esse aumento de frequência, aumento do ritmo de despolarização do nódo, vai acelerar a despolarização dos átrios, do nódo AV, do feixe atrioventricular, do ramo direito e esquerdo, do sistema de Purkinje, as fibras de Purkinje, e o coração como um todo será acelerado. Portanto, repetindo, o sistema nervoso simpático, os nervos simpáticos que chegam até o nódo sinoatrial e atrioventricular, eles secretam um neurotransmissor chamado norepinefrina. Essa norepinefrina, ela aumenta a permeabilidade dessas células ao sódio e ao cálcio, facilitando ou aumentando o ritmo de despolarizações, o que leva ao aumento da frequência cardíaca. Por outro lado, quando é o sistema nervoso parasimpático, os nervos que chegam até o nódo sinoatrial e atrioventricular, o nervo vago, ele secreta acetilcolina. A acetilcolina, ela se liga aos receptores muscarínicos. E esses receptores muscarínicos, eles permitem maior saída de potássio, o que atrasa a próxima despolarização. O resultado é uma diminuição da frequência cardíaca. Sistema nervoso simpático, secretando norepinefrina ou noradrenalina sobre os receptores beta-1, aumenta o influxo de sódio e de cálcio, aumenta a velocidade de despolarização, aumenta a frequência cardíaca. O parasimpático, por meio da acetilcolina, se liga aos receptores muscarínicos, diminui o ritmo de despolarizações, diminuindo a frequência cardíaca. Aqui nessa figura nós vemos terminações, neurônios, cujas terminações chegam até o nódo sinoatrial, terminações que chegam até o nódo atrioventricular, terminações que chegam até os cardiomiócitos atriais e ventriculares. O sistema nervoso simpático, ele secreta norepinefrina, que estimula os receptores beta. Os receptores beta aumentam a permeabilidade do nódo sinoatrial ao sódio e ao cálcio, aumentando a frequência cardíaca. Com relação à quantidade de sangue que sai em cada batimento cardíaco, ou volume de ejeção ou volume sistólico, o processo é um pouco diferente. Nós sabemos que a despolarização do sarcolema no músculo cardíaco faz com que haja a entrada de cálcio para dentro das células cardíacas, os cardiomiócitos. Uma parte desse cálcio que entra passa diretamente e se liga aos receptores de rianodina do retículo sarcoplasmático. E essa ligação do cálcio que entrou com o retículo faz sair cálcio do retículo. Uma outra parte do cálcio que entrou, juntamente com o cálcio que saiu do retículo, se difundem para o sarcômero. Esse cálcio se liga à troponina, a troponina desloca a tropomiosina, expondo os sítios ativos. As cabeças das miosinas são atraídas aos sítios ativos, se ligam aos sítios ativos e utilizam a energia do ATP para puxar o filamento ou os filamentos de actina, promovendo então o encurtamento do sarcômero ou a contração do sarcômero, o que leva à contração do miocárdio e à sístole. Quando para de vir o potencial de ação, quando ele é interrompido, o cálcio ele é bombeado de volta ao retículo por uma proteína
que se encontram na membrana do retículo sarcoplasmático, chamada cerca, que é uma sigla para sarcoendorretículo cálcio ATPase. É uma proteína, é uma enzima, uma proteína que transporta o cálcio de volta para o retículo e gasta ATP para isso. A cerca, ela bombeia o cálcio de volta para dentro do retículo e por isso ela é chamada bomba de cálcio. Aí, saindo o cálcio de perto do sarcômero, o sarcômero relaxa e nós temos então a diástole. E uma parte do cálcio que está aqui no citosol do cardiomiócito também pode ser transportado para fora da célula por meio de uma proteína chamada trocador sódio-cálcio. Esse trocador sódio-cálcio tira o cálcio de dentro da célula e traz o sódio para dentro da célula. Isso tudo na fase de diástole. Esse sódio que entrou, ele é transportado para fora da célula pela bomba de sódio e potássio, que transporta o potássio para dentro da célula. No caso do exercício físico, o sistema nervoso simpático, ele secreta norepinefrina sobre os receptores beta dos cardiomiócitos ventriculares, atriais e ventriculares. Agora não são os receptores beta das células dos nódulos. Não, agora são os receptores beta 1 que se encontram na membrana das células cardíacas, atriais e ventriculares, chamadas cardiomiócitos. A ligação da norepinefrina ou noradrenalina com os receptores beta 1 dos cardiomiócitos aumenta a entrada de cálcio para dentro dessas células. E esse cálcio em maior quantidade vai se difundir até os sarcômeros, aumentando a contratilidade, porque mais sítios abrirão, mais cabeças de miosina se ligarão à actina, promovendo uma contratilidade maior. A norepinefrina se liga a esses receptores beta, ativam uma enzima chamada adenilil ou adenilato ciclase, ela quebra o ATP, produzindo um segundo mensageiro chamado AMP cíclico, e esse AMP cíclico, ele fosforila os canais de cálcio, abrindo os canais de cálcio, promovendo a entrada de cálcio para dentro dos cardiomiócitos. Esse maior influxo de cálcio para dentro dos cardiomiócitos aumenta o número de moléculas de troponina ligadas ao cálcio, aumentando o deslocamento dos filamentos de tropomiosina, expondo mais sítios ativos. Isso faz com que aumente o acoplamento miosina-actina, resultando em maior contratilidade, ou seja, maior força para a sístole. O resultado é maior sístole, maior volume ejetado e maior pulso de pressão. Nessa animação, nós vemos o sangue saindo dos átrios, passando aos ventrículos, direito e esquerdo, e do ventrículo direito segue para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para a aorta. Note as duas válvulas atrioventriculares se abrindo e fechando sincronizadamente. Quando ela se fecha, é o primeiro som cardíaco, e as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, se abrindo e fechando sincronizadamente. Elas são responsáveis pelo segundo som cardíaco. O primeiro som cardíaco é o fechamento das válvulas atrioventriculares, o segundo som é o fechamento das válvulas semilunares. Isso faz com que o sangue do ventrículo direito siga em apenas uma direção, em apenas um sentido, que é o sentido do pulmão, partindo do ventrículo direito, e o sentido do corpo todo, partindo do ventrículo esquerdo. O que nós estamos vendo aqui são os registros do pulso de pressão de uma ex-aluna do UNASP de fisioterapia. No início, o pulso de pressão, ou seja, a diferença entre a pressão sistólica e diastólica, se manteve estável, mas à medida que o exercício
foi aumentando, o pulso de pressão vai aumentando também. Nesse caso aqui, corrigindo, essa figura mostra o pulso de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que sai em cada volume ejetado do coração. Cada vez que o coração ejeta sangue, uma certa quantidade de sangue sai nessa ejeção, nessa sístole. Note que a quantidade de oxigênio é cada vez maior conforme aumenta a intensidade do exercício, indicando que esse coração está bombeando em cada sístole mais sangue, que leva mais oxigênio. O pulso de oxigênio é um indicador de volume sistólico e nós estamos vendo que ele vai gradativamente aumentando, principalmente a partir de uma intensidade considerada moderada do exercício físico. O que seria então o débito cardíaco? O débito cardíaco é o resultado da multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Se a frequência cardíaca aumenta, aumenta o débito cardíaco. Se o volume sistólico aumenta, aumenta o débito cardíaco. E se os dois aumentam, também aumenta o débito cardíaco. Como é que a frequência cardíaca aumenta? Ela aumenta por conta da norepinefrina, que estimula o ritmo de despolarização das células do nódo sinoatrial e atrioventricular. E como é que o volume sistólico aumenta? A norepinefrina aumenta a contratilidade do miocárdio. Portanto, o sistema nervoso que acelera o coração e aumenta a contratilidade do coração vai aumentar o débito cardíaco. Durante um exercício, o débito cardíaco ele deve aumentar, principalmente se for um exercício progressivo. Quando o exercício não é progressivo, quando o exercício é estável, ocorre um aumento inicial e depois esses parâmetros, volume sistólico, frequência cardíaca, débito cardíaco, eles ficam estáveis. Agora, quando o exercício ele é progressivo, progressivamente aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, um ou outro, ou os dois, e eles vão aumentar o débito cardíaco. Interessante que quando nós fazemos exercício físico, os nossos músculos esqueléticos, eles contraem e relaxam, contraem e relaxam, contraem e relaxam. A contração do músculo esquelético faz com que o músculo fique dilatado na sua porção transversal. Dito de outro jeito, a sua porção central fica mais grossa com o encurtamento do músculo. Quando o músculo está alongado, ele fica fino. Quando ele contrai, ele fica mais grosso. Esse aumento no diâmetro transverso do músculo esquelético faz com que o músculo aperte as veias. Quando a pessoa está relaxada, o músculo não comprime as veias, mas quando o músculo contrai, ele comprime as veias. Dentro das veias dos membros inferiores e superiores, nós temos válvulas. Essas válvulas, elas se abrem toda vez que o sangue dentro da veia ele é comprimido. Só que essas válvulas, elas abrem somente num sentido, o sentido do coração. Veja aqui na figura, quando o músculo contraiu e apertou a veia, o sangue ele tende a descer, a válvula se fecha, não deixa o sangue descer. Mas a válvula seguinte se abre, e então o sangue é impulsionado para cima, no sentido do coração. Essa animação esclarece isso ainda melhor. Note que o sangue só está subindo, por quê? Porque no sentido do pé a válvula se fecha, mas no sentido do coração a válvula se abre. Assim, os músculos esqueléticos eles funcionam como se fossem segundos corações. O coração bombeia o sangue nas artérias até os capilares. E como é que o sangue volta ao coração? Por meio do massageamento das contrações que massageiam as veias, comprimindo o sangue dentro das veias e impulsionando esse sangue no sentido do coração. O resultado será
um aumento do retorno venoso ao coração. Quanto mais sangue retorna ao coração, mais sangue chega ao átrio, principalmente o átrio direito. Quando o átrio direito distende porque recebeu mais sangue, ele despolariza mais rápido, independente do nódulo sinoatrial. E esse aumento é de cerca de 15%. Portanto, o aumento do retorno venoso, enchendo o átrio direito com mais sangue, aumenta o ritmo de despolarização do coração em cerca de 15%. Mas, nos átrios, existem receptores de estiramento, que são dendritos de neurônios que pertencem a um nervo chamado nervo de Hering, que despolariza quando ele percebe que o átrio está estirando, ele está se distendendo. Esses potenciais de ação são transferidos por meio do nervo de Hering até o centro cardiovascular que fica no bulbo. Os neurônios do bulbo despolarizam e mandam potenciais de ação pelos nervos simpáticos para o nódulo sinoatrial, acelerando em 40% a 60% a frequência cardíaca. Ou seja, existe um reflexo dos cardiomiócitos do átrio direito e existe um reflexo do estiramento do átrio direito que é captado, percebido pelos dendritos do nervo de Hering, despolarizando, mandando os potenciais de ação para o centro cardiovascular, que vai acelerar o coração. Esse é chamado reflexo de Bainbridge. O reflexo atrial aumenta em 15% e o reflexo de Bainbridge ele aumenta em 40% a 60% a frequência cardíaca.